Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre as diferenças entre qualidade de software e rigor do processo de engenharia de software. Eu vejo que com frequência engenheiros de software acabam trocando os dois termos e chamam rigor de qualidade. E por conta disso, isso acaba gerando problemas entre a engenharia, né, o time de engenharia de software, e a gestão das empresas. Então nesse vídeo a gente vai explicar a diferença entre os dois, quando você escolhe cada um, e eu vou deixar algumas dicas no final, tanto para os desenvolvedores, né, e para a equipe de desenvolvimento, como para as empresas. Então, bora lá? Bom, vamos começar falando de qualidade de software, né? A qualidade de software é implementar o que o seu cliente quer. E aí entra uma observação importante. É que o seu cliente não necessariamente é o usuário lá na ponta que vai usar o seu produto. O seu cliente pode ser o time de engenharia de software, que quer ter um software que é fácil de manter. Pode ser a liderança da empresa, que ela tem aquele objetivo estratégico dela e ela precisa garantir que o que está sendo implementado é o que ela estabeleceu como estratégia. Podem ser os investidores da empresa, que querem ter a garantia que o que você está implementando vai garantir que eles vão ter um maior retorno. Pode ser o time de vendas. O seu time de vendas ele quer vender coisas que são interessantes para os clientes deles, né? E pro livro, né, de clientes que eles têm, né? O Big Book of Business. E eles precisam garantir que os clientes vão querer continuar comprando para que eles possam ter o ganho deles no final do mês, né? Então, uma coisa importante de explicar é que uma boa qualidade de software, ela não tem jeito de existir, a não ser que você faça um excelente discovery do seu business e do seu produto. E que você faça as entrevistas e as pesquisas com os clientes para fazer toda a etapa que a gente chama de engenharia de requisitos. A qualidade, por definição, ela tem diversos pilares diferentes, vamos chamar de dimensões, que incluem desde performance, confiabilidade, segurança, compliance, operações, monitorabilidade, UI UX. E dentro de cada um deles, a gente consegue determinar da nossa lista de clientes quais são os requisitos mínimos para que eles fiquem felizes com o que você está entregando para eles. Então, eu separei aqui alguns exemplos para contar para vocês, como, por exemplo, uma vez que eu clico num botão na tela, quanto tempo a tela demora a reagir àquele clique de botão? Outro exemplo de qualidade seria, eu tenho um sistema e ele fica fora do ar. Mas assim, depois de um certo limite, os meus clientes eles podem ficar chateados se o meu sistema fica toda hora fora do ar. Então, quais são as minhas garantias de disponibilidade? O meu sistema vai ficar 99,9% no ar? Ou será que ele vai sair muitas vezes e eu tenho um pouco mais de flexibilidade porque eu não tenho muitos clientes lá na ponta? Ou meu sistema só roda uma vez por ano e acabou? Outra coisa que está super na moda agora, LGPD. O meu sistema, ele atende todos os requisitos mínimos da LGPD, de privacidade, de proteção aos dados dos meus clientes? Se acontece um incidente, né? Quantos dados eu estou disposto a perder e quanto tempo eu vou demorar para recuperar todos esses dados, né? Que são as famosas métricas de RPO e RTO, né? O custo mensal que eu estimei da minha infraestrutura, ele permanece, né? Uma vez que eu meço o custo que eu tenho mensal da minha infraestrutura, ele está abaixo do valor que eu estimei? Então, quando a gente olha todas essas diferentes dimensões, a gente consegue ter uma ideia de quanto por cento a gente atende da qualidade baseado no que os nossos clientes querem. Se a gente, obviamente, não faz o levantamento, a gente fica com desconhecimento do que os nossos clientes querem e não tem como a gente saber se a gente está implementando qualidade ou não, né? Então, quanto mais a gente investe de tempo na qualidade, mais consciente a gente está do que os nossos clientes querem, né? Então, a qualidade, ela depende de um bom levantamento e uma boa etapa de discovery, mas, obviamente, ela também depende da implementação disso. E de não esquecer, uma vez que eu levanto os requisitos, que eu não tenho só o usuário lá na ponta que vai usar o produto, mas eu também tenho outros clientes, outros stakeholders que também estão envolvidos, né? Então, essa é a definição de qualidade, é implementar o que o seu cliente quer. O rigor é a medida de que tão preciso é o processo de engenharia de software que você tem.
ele não se refere a fazer o que seu cliente quer, e sim, se quando você for fazer, se você vai fazer da mesma maneira, na mesma ordem, com o mesmo nível de meticulosidade, né? E isso, por si só, traz previsibilidade para o que você está produzindo. Então, a gente pode olhar para o rigor como a vazão da qualidade. Então, se eu tenho muito rigor excessivo, obviamente eu vou estar produzindo as coisas com qualidade, mas não vai ter uma vazão muito grande de qualidade, né? Se eu reduzo o rigor demais, eu também tô causando problemas, porque eu tô dando tanta liberdade e eu tô permitindo que as pessoas façam tudo em ordens tão diferentes que no final das contas eu também não vou conseguir qualidade. Então o rigor, ele precisa ser tunado e levado até um ponto onde você não coloca muita burocracia, nem pouca burocracia demais. É onde você está acertando no ponto para você garantir que você vai ter o máximo. Você vai pegar aqui o pico na vazão de qualidade que você vai produzir, com as garantias que as pessoas estão seguindo uma ordem, né, no processo e seguindo sempre as mesmas etapas, o mesmo passo a passo. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui de rigor. Por exemplo, se a gente for pensar em documentação, ter uma documentação padronizada para todos os projetos da empresa, com o mesmo template, as mesmas seções, escritos com o mesmo nível de detalhe, com a mesma padrão de escritas, né? Isso é uma garantia de que todo software vai ter uma documentação quando ele for começar a ser desenvolvido, né? Isso é um exemplo de rigor. Outro exemplo de rigor que a gente tem é que toda mudança que seja feita na arquitetura do projeto ou mudanças estruturais que você tenha, sejam todas registradas no que a gente chama de ADR, que é uma expressão em inglês que vem de Architecture Decision Record, mas em português significa registro de documentação de arquitetura. Então, toda vez que você muda algo, você vai ter auditoria lá do que mudou, vai ter indexado lá, porque você vai saber a data que mudou, o que mudou, com que ordem. Então, isso traz uma facilidade para as pessoas entenderem quando uma mudança aconteceu, por que ela aconteceu. Outro exemplo que a gente tem de rigor seria que todo software seja implementado na mesma ordem, na mesma etapa, que passe ali pela escrita da documentação, aí depois passe por uma aprovação, depois começa a implementação, mas que todos os commits passem por aprovações. Também essa etapa de aprovação, que você tem o code review, que seja uma exigência, né, para que você possa colocar o seu código lá no repositório e subir para a branch principal, né? Essas etapas que você vai adicionando ao longo do processo, elas são garantias de que você vai fazer o processo sempre na mesma maneira e que não tem o risco de você esquecer alguma etapa, né? Então o rigor ele pode ser altamente necessário em ambientes muito regulados, como a área de saúde, a área financeira, processos governamentais, mas o rigor ele não se torna tão necessário em startups e em early stage que estão começando, que elas não têm essa necessidade de seguir tantas regulações, porque ela tem quase que uma obrigação de vender o produto para o máximo de clientes possíveis ou de conseguir um super investimento. Então, o rigor ele precisa ser levantado com o tempo e regulado de acordo com a área de mercado que você está, a garantia que você quer ter de que você vai ter qualidade. Imagina se você não tem rigor no mercado, sei lá, de aviões, né? Você pode causar acidentes. Então, o rigor ele se torna necessário ou não tão necessário, dependendo da área que você está. Aqui vai uma observação, que é muito comum que os desenvolvedores acabem querendo ter um rigor muito alto em arquitetura de software. Então, quando a gente abre as redes sociais, a gente começa a ver os desenvolvedores comentando sobre o uso de arquitetura hexagonal, clean architecture, clean code. Não que essas coisas não sejam importantes, mas na maioria das vezes, se eles estivessem focando em excelência operacional, em como esse software vai ser operado uma vez que ele estiver no ar, ou como a gente lida com os backups, ou como a gente lida com a parte de UX. O sistema precisa estar em vários idiomas, a gente
está seguindo com um mínimo de qualidade em acessibilidade para atender pessoas que precisam desses mecanismos de acessibilidade, isso seria muito mais relevante do que querer ter o total rigor na arquitetura de software. Então, uma coisa muito importante, o desenvolvedor que esteja assistindo o meu vídeo, é que você não fique obsessivo com arquitetura e tudo isso, se você não estiver cumprindo o mínimo de qualidade. E se você não entender o mínimo de qualidade, você exigindo rigor, você pode estar errando, você está desbalanceando e isso pode te gerar problemas. A gente vai falar dos problemas que isso pode gerar em breve, mas, em resumo, isso é o rigor. Uma coisa que eu observo é que muitos desenvolvedores confundem os termos rigor e qualidade e eles acham, por exemplo, que querer implementar Clean Architecture, arquitetura hexagonal, ports, Clean Code, CQRS e todos esses termos que estão na moda, eles acabam aumentando a qualidade do software. Mas esse é um conceito em parte equivocado, porque na verdade eles estão colocando muito mais rigor na implementação e no processo de desenvolvimento de software do que necessariamente aumentando a qualidade. Porque a qualidade, como se a gente para pensar que a gente está entregando o que o nosso cliente quer, o nosso único cliente aqui, que é o desenvolvedor de software, está sendo beneficiado. Mas o cliente lá na ponta, que quer ter garantia de privacidade, garantias de que o sistema vai ter uma boa performance, de que vai estar no idioma que ele precisa, ou que vai ter os mecanismos de acessibilidade, uma vez que você coloca o esforço para ter esse rigor na arquitetura de software, você não está aumentando a qualidade do software, né? Já as empresas, elas querem o oposto. As empresas, elas querem qualidade, elas querem menos rigor, porque elas querem mais agilidade. Então, elas estão dispostas a sacrificar muitas vezes o rigor para ter uma agilidade maior de entrega de qualidade. E aí, isso gera um atrito, porque enquanto os desenvolvedores acham que qualidade, por eles estarem muito focados em código, é você ter a super arquitetura da NASA para você fazer o software, e a empresa ela não quer isso, ela quer o benefício da qualidade, eles não conseguem se entender, né? E isso acaba gerando problemas. Isso acaba travando os desenvolvedores. E basta você olhar, você pode abrir o LinkedIn, você vai ver que muitos desenvolvedores acabam parando no cargo de desenvolvedores seniors e não conseguem ser promovidos. E a mesma coisa com os tech leads. É como se fosse uma grande barreira você ser promovido para o próximo nível, né? É um grande desafio. E esse grande desafio, muitas vezes, se dá não só por outros motivos, mas um motivo é que as pessoas não entendem o conceito de qualidade. E lembrando que como qualidade, ela não é só o cliente final lá na ponta, ele também é a gestão da sua empresa, porque a gestão da sua empresa também é um dos clientes, e implementar o que os clientes querem é a qualidade, então você não está entregando o que a empresa quer, né? Então, uma coisa que é importante para o desenvolvedor entender é que a partir do momento que você foca em tirar essa visão de foco em código e você começa a tentar explodir os requisitos não funcionais, entender as diferentes dimensões de qualidade, confiabilidade, excelência operacional, segurança, compliance, e você começa a se tornar um especialista nisso, você acaba se tornando um especialista em qualidade. Isso é um benefício na sua carreira, em qualquer empresa que você for, porque quase ninguém no mercado é capaz de ter esse bate-papo com a gestão com esse nível de maturidade. Então, isso é um super diferencial de carreira para o desenvolvedor, entender que rigor e qualidade não são a mesma coisa, que ele deveria estar mais focado em qualidade, principalmente no começo da carreira, e a gente pode falar um pouco mais disso, mas se você parar para pensar, o rigor, ele costuma estar mais ligado à governança do que à gestão. Lembrando que governança é garantir que o processo de gestão é eficiente, então é como se a governança fosse a gestão da gestão, vamos falar de uma maneira simples, enquanto que a gestão é você entregar o projeto no final. Assim, o rigor ele acaba se tornando algo bastante comum em cargos de head, em cargos de diretoria, em cargos de vice-presidente, mas à medida que você deixa de ser um tech lead, você começa a focar mais nessa parte mais empresarial, mais de governança, você acaba tendo que lidar mais com rigor
e você começa a montar um roadmap de como você aumenta o rigor para ter essa previsibilidade, garantir que o roadmap que você vai montar vai ser entregue na ordem, com previsibilidade, no tempo, vai atender a estratégia da empresa. Então é um outro jogo. Então, principalmente desenvolvedores e tech leads, o elemento qualidade é o que garante o crescimento, o maior crescimento de carreira e o maior investimento de tempo deveria estar em entender e explodir os requisitos funcionais, mas principalmente os requisitos não funcionais, porque o funcional todo mundo faz, mas o não funcional são poucos os que são capazes de fazer. Se eu pudesse dar minha recomendação para os desenvolvedores e para as empresas sobre a implementação de qualidade e de rigor do processo de engenharia de software, seria que elas começassem com qualidade primeiro e fossem aumentando o rigor lentamente, iterativamente. Por quê? Dentro do Discipline Agile, que é um framework Agile da PMI, eles sugerem que você tenha o seu próprio way of work. Então, cada time, cada empresa tem sua forma de trabalho, que seria esse way of work. Então, se você não conhece ainda, se você está começando, se você nunca montou um processo rigoroso, você não pode colocar um processo porque você ainda não entende quais são as suas barreiras, né? Existe uma teoria chamada teoria dos gargalos, onde o gargalo é qualquer bloqueio que te impede de ser produtivo ou que impacte o throughput da sua empresa ou do seu time, né? Uma vez que você encontra um gargalo, quase como se tivesse ali algo entupido num funil, ou é um funil, né? Você precisa estourar, destruir esse gargalo, entender o que está acontecendo e corrigir o problema, né? À medida que você vai fazendo isso, naturalmente você está aumentando o seu rigor. E quando você vai entendendo e com esse foco em encontrar o problema e melhorar o seu processo iterativamente, você tende a chegar no que seria a máxima, né, do seu way of work. Então você vai montando a sua forma de trabalho e você vai aumentando a vazão do seu trabalho. Agora, para os desenvolvedores, eu diria que eles tirassem o foco do código e passassem a focar mais em qualidade, em olhar para os requisitos não funcionais, a entender que qualidade não é só escrever um clean architecture legal, mas também cobrir os aspectos de confiabilidade, backup, compliance, segurança, custo. Assim, quantas pessoas conseguem estimar o custo de quanto a infraestrutura deles na nuvem vai custar, né? E também, não só de entender a qualidade do ponto de vista teórico, de como escrever essa documentação e identificar isso, mas também aprender a entrevistar os stakeholders, os clientes. Não só os clientes finais, mas o time de vendas, a gestão, o executivo, o investidor, ou qualquer um que influencie a qualidade ou que tenha demandas do que eles esperam de qualidade, para que você tenha um levantamento de requisitos preciso. Porque hoje, se vocês pararem para pensar, antigamente a gente falava muito de engenharia de requisitos, né, na engenharia de software passada, mas hoje em dia, com a IA, com toda a agilidade, com o mundo do jeito que está, de correria, as pessoas acabaram esquecendo de que olhar para os requisitos não é algo que você pode completamente ignorar, você ainda precisa olhar para eles porque eles definem a qualidade. Então, esse é um super diferencial quando você é capaz de determinar isso e fazer os trade-offs corretos. Não que você precise implementar todos, mas conhecer a maioria deles e você implementar uma fração que vai te garantir o máximo de qualidade e você vai priorizar os requisitos certos, são super diferenciais. Então, o desenvolvedor que esteja me escutando, cara, tenta entender as dimensões de qualidade, tenta levantar requisitos, tenta ter conversas mais produtivas com a gestão. Já para as empresas, eu diria para elas que elas comecem a entender mais como funciona um ciclo de produto. Double Diamond, Triple Diamond, a Discovery, definição do seu produto, depois a implementação, a entrega, né, do que você está fazendo. Cada uma dessas 4 etapas do Double Diamond, elas são importantes, mas principalmente a etapa de Discovery. Assim, como eu descubro o que eu quero fazer? Então, várias perguntas que vocês podem se levantar aí e se fazer. Será que a minha empresa hoje, ela tem um framework de gestão de inovação que eu saiba quais são os feedbacks dos meus clientes,
o que que eles mais estão pedindo, o que que vai ter maior impacto para a satisfação deles, não só para o lucro, mas também para a satisfação dos meus clientes, que indiretamente, né, acaba influenciando no lucro que a sua empresa tem. Ou, por exemplo, quais são as métricas que eu tenho que usar para garantir que o meu produto é um sucesso, além só do lucro, né? Ou, por exemplo, se eu olhar para os meus competidores, quais são as funcionalidades deles? Se eu converso com os usuários dos meus competidores, como é que eles se sentem usando os produtos? Eles se sentem bem? Quais são as maiores reclamações deles no uso, no dia a dia do produto do meu consumidor, do meu competidor? Qual é o market cap do meu produto? Qual é o meu diferencial? Qual é o time to market que eu tenho aqui e que eu acredito que eu deveria atingir e eu não posso falhar? Né? Qual é o teste mais barato que eu posso fazer para validar se meus clientes gostam do meu produto? Como é a árvore de navegação do meu novo produto? Como é essa conversa, né, do que o designer quer apresentar para o cliente que vai usar o produto e como essa conversa ela não é confusa, né? Quem vai usar ele? Será que as pessoas que vão usar o meu produto têm necessidade de acessibilidade? Será que elas não têm? Será que são pessoas mais velhas? Será que são pessoas mais novas? E se são pessoas mais velhas ou mais novas? São mulheres, homens? Quais são os produtos semelhantes, ou nem semelhantes, né? Mas que produtos elas estão acostumadas a usar para elas terem a mesma experiência quando elas usarem o meu produto? Outra, quanto tempo eu estou disposto a gastar no levantamento de requisitos? De conversar com o meu cliente, de fazer um teste de interação, de criar um protótipo, mesmo que seja um desenho, e pedir para a pessoa navegar pelo produto e tentar usar ele, né? Então, assim, quando você muda essa cabeça para colocar qualidade como o pilar do que você quer implementar, e você tem o rigor como uma consequência, né, uma melhora que você vai aprender ao longo do tempo, você acaba evoluindo muito mais rápido na maturidade do seu processo de engenharia de software. Tá? E aí, eu acho que é importante finalizar aqui de que você nunca vai alcançar 100% de qualidade, ou quase nunca, né? Mas quando você começa a ter uma lista extensa do que determina a qualidade máxima do que você pode implementar, você pode dizer que você tem 30% ou 70% dos itens de qualidade feitos, mas se você não faz esse processo, você nunca vai saber. Ele vai ser um desconhecido desconhecido. Eu desconheço quais itens eu preciso implementar por completo. É melhor você conhecer os itens e não ter eles implementados e ter um plano para implementar eles no futuro, ou para não implementar eles nem tão cedo, do que você não ter, porque isso te coloca em risco. Então, esse processo de discovery e esse levantamento, por mais que você não implemente tudo, ele continua sendo importante para a estratégia da empresa, para que um board possa olhar e saber o que é interessante, o que não é, junto dos itens que vieram do framework de gestão de inovação da sua empresa, os feedbacks dos seus usuários, né? Tudo isso determina a qualidade, e as empresas, na maioria das vezes, não fazem isso. Então, se eu pudesse dar as minhas recomendações, seriam essas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu agradeço demais se vocês deixarem a reação de vocês ou o comentário de vocês aqui embaixo. Fiquem à vontade aí para pedir tópico para os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado!